Fala galera, tranquilos? Então, vamos aqui para nossa, estou atrasado, né? Vamos aqui para nossa terceira videoaula sobre ICMS, falar um pouquinho sobre a seletividade do imposto. E vamos lá para a nossa Constituição Federal, né? Artigo 55, parágrafo 2º, lembre-se, né? Você está estudando ICMS, você tem que saber essa parte da Constituição, artigo 55 aí, o parágrafo 2º de pós salteado. Bacana? Tá lá. O ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, tá? E aí, aqui já começa uma pegadinha, esse poderá, né, gente? Esse poderá é igual a deverá, então o ICMS, quando ele é instituído, quando o Estado, o Distrito Federal institui sua alíquota, ele deve observar essa questão da seletividade, a seletividade pela essencialidade das mercadorias e serviços. Isso é uma discussão antiga que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, aqui no Amazonas, nós temos várias alíquotas, e aí quando você vai pegar as alíquotas mais altas, 25%, 30%, lá na nossa lei que trata do ICMS, né, institui essas alíquotas, lei complementar 19, você tem algumas mercadorias que podem ser consideradas como essenciais sendo tributadas em patamares bem superiores, né, a essas alíquotas de 25% e 30%. Então, depois de muito tempo, muita discussão, foi lá o Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte, né, nesse recurso extraordinário aí, olha, a Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS, né? Poderá não é igual a deverá. Beleza. Porém, adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao ICMS, aí vem, né, o palavreado bonito, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Só para entender bem, né, quando se fala de seletividade, entenda-se multiplicidade de alíquotas. Então, se o Estado institui duas ou mais alíquotas, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele está adotando a seletividade. E a partir do momento que ele adota essa seletividade, deve observar a essencialidade das mercadorias e serviços que têm a incidência do ICMS. Nesse caso, o Estado, né, deve considerar ali o patamar mais elevado apenas para as mercadorias que são consideradas, ou serviços que são considerados como não essenciais, tá certo? Então, se um Estado resolve instituir uma única alíquota do ICMS, então ele pode colocar o patamar que ele quiser, uma alíquota de 18%, 20%, 30%, vai ser tudo tributado de forma uniforme. Agora, a partir do momento que você tem duas ou mais alíquotas instituídas por aquele Estado, então ele está adotando a seletividade, está selecionando que mercadorias vão ser tributadas por uma ou por outra alíquota. E aí, nesse caso, necessariamente, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve observar a essencialidade, deve tributar em um patamar inferior, né, numa alíquota geral, aquelas mercadorias e serviços considerados como essenciais, e deixar para tributar em um nível superior, em um patamar superior, com uma alíquota mais alta, aquelas mercadorias e aqueles serviços não essenciais, ok? Beleza. E aí, né, para jogar a última pá de cal aí no caixão dos estados e DF, né, foi lá na ação direta de inconstitucionalidade decidido o seguinte: é inconstitucional norma distrital ou estadual que, mesmo adotando a técnica da seletividade, prevê a alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação, os quais consistem sempre em itens essenciais, não tem como dizer, né, que energia, serviço de comunicação e combustível também não é essencial, mais elevado do que a incidente sobre as operações em geral. Então, é isso, né? Se você tem lá a alíquota mais elevada, você não pode tributar mercadorias e serviços essenciais nessa alíquota mais elevada, tá certo? Você tem que considerar a alíquota geral definida pelo Estado. E essas decisões do Supremo, tanto aquele recurso extraordinário, né, com tese lá fixada, repercussão geral, quanto essa ADI, elas foi decidido, né, até pelo impacto junto aos estados, né, final dos estados, a modulação com efeitos a partir de exercício modulação com efeitos a partir do exercício de 2024, né, justamente para que os estados tivessem um tempo ali para se adequar, né? Você imagina, por exemplo, aqui no Amazonas, a alíquota de 25%, né, onde você tinha a tributação de energia, de repente você vai baixar para 18%, então você tem impacto na arrecadação. Então, considerando
esse aspecto, o Supremo Tribunal Federal decidiu ali jogar esse efeito, essa decisão apenas para 2024, para que os estados pudessem se adequar. Porém, veio a Lei Complementar 194 de 22, que alterou o Código Tributário Nacional e a nossa querida Lei Candir, e olha só, foi lá, as operações relativas aos combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações, transporte coletivo, para fins de incidência do ICMS, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis que não podem ser tratados como supérfluos. Beleza, né? O que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É vedada a fixação de alíquotas em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Bacana, também foi decidido pelo Supremo. Só que, veja só, essa lei complementar, a vigência dela foi a partir da data de sua publicação, em 23 de junho de 22, tá certo? Então, nada de esperar até 24, não, né? Já começou a valer essas alterações, tanto no Código Tributário Nacional, né, o nosso CTN, quanto na Lei Complementar 87, definindo que mercadorias e serviços são essenciais e não podem ser tributados em alíquota superior à modal, à geral, tá? E aí os estados correram, né, protocolaram lá junto ao Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade, em que pleiteiam a inconstitucionalidade dessa lei complementar 194 de 22. Tá? Isso ainda vai ser julgado, nem a cautelar foi decidida ainda, então vai direto para o pleno, se não me engano. Acho que era a Rosa Weber, a relatora, enfim. O Carmen Lúcia, não lembro agora. Mas está lá, pendente de ser julgado ainda. Ok, então vamos ver o que vai, quais os desdobramentos ali dessa ação. Mas por hora você tem a Lei Complementar 194, com a vigência aí desde junho, ok? E por conta disso, pegando aqui o nosso caso, né, o Amazonas, foi editado e publicado esse decreto em que determinou a aplicação da alíquota modal, no nosso caso aqui a alíquota geral de 18%, já a partir de julho de 22, para energia elétrica, serviço de comunicação, inclusive acesso à internet, TV por assinatura, gasolina, gás natural, querosene de aviação, álcool unido, combustível, álcool hidratado combustível, enfim, essas mercadorias aqui e serviços de comunicação tributados ali pela alíquota de 18%, né? Energia, por exemplo, antes era 25%, serviço de comunicação 30%, internet 20%. Então agora você tem a definição aqui no Amazonas, por meio deste decreto aí desse ano, né? Com efeitos a partir de julho, que essas mercadorias e serviços ficam tributados a 18% para o ICMS. Claro, né, também pendente ali dessa decisão da ADI que foi protocolada pelos estados. Então tem que aguardar ali o que é que vai ser definido. Então está nessa celeuma ainda aí, tá, gente? Essa confusão toda. Vamos aguardar e ver o que é que o Supremo vai dizer em relação. Já tem, né, a decisão já tem a publicação da Lei 194, as decisões anteriores do Supremo, agora tem que aguardar essa nova ADI que foi protocolada pelos estados. E aí, para a gente fechar aqui uma questãozinha bonita para vocês, olha só, lá do nosso CESP, desse ano 2022, eu não lembro se essa prova foi aplicada antes ou depois das decisões do Supremo, mas vamos lá. Quando da definição de alíquotas do ICMS deve o legislador submetê-las a uma seletividade em função da essencialidade do produto? E aí, gente, você vai, olha, com base no que está escrito, né, na Constituição, nessa decisão suprema, você fica naquela dúvida. O gabarito marcou aqui como errada essa assertiva, tá certo? E realmente está errada, né? Deve o legislador? Ele não deve. O ICMS ele pode ser seletivo. Mas o Supremo decidiu que tem que ser observada a seletividade, a essencialidade. Não, o Supremo decidiu que, uma vez adotada a seletividade pelos estados, deve ser observada a essencialidade, ok? Então, assim, fica um pouco confuso, mas não é que o legislador deve observar a seletividade, tá certo? Uma vez aplicada, uma vez que você tem essa multiplicidade de alíquotas, aí você tem que, o Estado, no caso, tem que observar a essencialidade daqueles produtos já agora, né, positivados aí no CTN, na Lei Complementar 87, claro, dependendo aí também dessa ADI do Supremo,
mas tem que observar ali a essencialidade das mercadorias e serviços para tributar o imposto, se você tiver várias alíquotas, em um patamar inferior, né? Então é isso. O gabarito marcou como errado, e eu também concordo que está errado. Não deve, né? A seletividade não é um princípio de aplicação obrigatória, mas a partir do momento que ela foi exercida pelos estados, aí você tem que observar a essencialidade da mercadoria e do serviço quanto à aplicação das alíquotas inferiores, em patamar inferior. Beleza, gente? Então é isso. Na próxima videoaula aí, acho que a gente vai tratar talvez de importação, vou decidir aqui ainda, mas espero que vocês estejam acompanhando aí, esteja sendo também claro. Bacana, perdoe aqui hoje a infraestrutura, eu estou em trânsito, não estou em Manaus, talvez o áudio também esteja lá, essas coisas, mas da próxima eu espero já estar ali com uma qualidade melhor. Bacana? Então é isso, gente. Fiquem na paz e tchau.